Olá, pensadores! Sejam bem-vindos à live 14, o último dia. Se você chegou até aqui, você venceu mais um desafio. Nos dias de hoje, um dos maiores problemas que as pessoas têm enfrentado é a falta de constância. As pessoas não conseguem permanecer concentradas e fixadas num propósito específico. A distração é um dos males que tem afligido a população mundial e impedido as pessoas de amadurecer, de concluir projetos. Então, os meus desafios, um dos focos, um dos objetivos que nós temos com os nossos desafios é construir na sua vida uma vida de constância. A rotina, a perseverança e a constância são os diferenciais das pessoas que são bem-sucedidas naquilo que eles fazem. Se você não tem constância, se você não consegue seguir uma rotina de algo que você decidiu fazer, ou que você se predispôs a fazer, é muito difícil, ou quase impossível, que você consiga concluir alguma coisa na sua vida. E se você não concluir nada na sua vida, você vai chegar ao final dela sem ter construído nada. A paz, irmã, tudo bom? Seja bem-vinda. Convide mais pessoas aí. Mande a setinha para convidar. Vou recomendar aqui os meus 2 livros que eu ainda tenho disponível, pronta entrega. Se você fizer o pedido hoje, eu já te envio hoje. Livres na Vida do Senhor e a Reforma do Espírito. Eu tenho 5 livros. Quem comprar esses 5 livros aqui hoje, ó, eu faço por R$170. Faz as contas aí de quanto sai cada um. Frete incluso. Por que um pouco mais? Porque o frete está incluso, você não vai pagar frete. E esse pacote aqui de 5 livros é uma embalagem maior, é mais pesado, tá bom? Então, R$170, divide por 5 aí, vê quanto dá. Você leva 5 livros, 4 iguais e um diferente, ou você pode substituir algum reforma aqui pelo livres, 3 livres, 2 reformas, aí você escolhe. Só que eu só tenho mais 4 reformas. A paz do Senhor, estou ao vivo na rádio, mas gostaria de pedir orações. Rádio Atividade de Deus, Itapetininga, São Paulo. Então você que está assistindo aí, nessa região de Itapetininga, sintonize na Rádio Atividade. Sim, ore por nós. Vamos orar aqui no final, irmã. Convida mais pessoas aí, que nós vamos orar no final aqui, finalizando os 14 dias de oração, tá? Nós temos hoje 3 tópicos interessantes para finalizar o nosso conteúdo. 3 tópicos e um tópico bônus. Então, você que seguiu até hoje, você que não assistiu as lives ainda, todas, né? Então, elas estão no perfil. Então, você pode entrar lá e assistir uma por uma, comentar, compartilhar, curtir e colaborar com esse trabalho. Outra notícia que eu quero dar para vocês, é uma notícia que nos alegra muito. Eu tenho um chamado ministerial desde 2010. Então, acredito que desde 2010 vem sendo construído na minha vida uma maturidade, uma visão, um entendimento. E todos os lugares que nós passamos, Deus nos colocou em uma posição de crescer e aprender com pessoas mais experientes, mais sábias, que já andaram na nossa frente por muito tempo. Mas chegou o momento da gente desenvolver algo específico da nossa identidade. E ontem foi a inauguração, a data de fundação do Springs of Revival International Brasil. Nós somos representantes desse ministério que nasceu na Noruega, através do Hans-Peter Thul. Temos parcerias em mais de 30 países, porque são igrejas autônomas, países da África, da Ásia, da Europa. Agora, através de nós, em Las Vegas, nos Estados Unidos,
e algumas no Nordeste do Brasil. Hoje nós temos uma reunião para começar algo no Centro-Oeste, no estado de Goiás, uma parceria. Então, nós estamos celebrando, porque ontem nós vamos colocar como a fundação do Ministério no Brasil, apesar da gente já estar caminhando com essa aliança, com esse nome já desde 2022 para 2023, mas nós vamos considerar como fundação o dia de 20 de outubro de 2025. Então, nós fizemos aí a inauguração, agora a documentação vai para registro, para que a partir do cartório, né, seja aí liberado para a gente um CNPJ, e você vai poder ofertar nesse ministério através de uma conta de CNPJ. Isso aí deve, não sei exatamente quantos dias vão levar, mas a primeira fase já foi concluída, que foi a data de fundação e assembleia. Então, Springs of Revival International Brasil, fundação 20 de outubro, ontem, de 2025. É um marco na nossa vida, é uma concretização de toda uma jornada. Após 15 anos, nós fundamos algo próprio dentro da nossa visão, da nossa identidade, do nosso chamado, tá bom? Vai sair também semana que vem uma matéria aqui no Jornal da Cidade sobre o nosso ministério, sobre os meus livros. Então eu vou colocar o link para vocês curtirem conosco essa celebração. E eu vou colocar aqui, ó, eu tenho um perfil do Springs Brasil, só que nós temos 800 seguidores. Eu queria pedir que você seguisse esse perfil e mandasse para outras pessoas seguirem por um motivo, tá? Específico. Eu quero fazer lives pelo perfil do Springs Brasil. E agora no Instagram aparece que você só pode fazer live quando você tem mais de 1.000 seguidores. Nós temos 800 nesse perfil. Então, se você não segue ainda, eu peço que você siga @Springs Brasil. Eu vou colocar nos comentários depois, porque vai ficar no vídeo, né? Porque você pode seguir lá e nos ajudar a começar a fazer live pelo outro perfil. Live de palavra, live dos acontecimentos ministeriais, tá bom? Sim, Socorro, data muito importante, né? Concretização de algo que se deu início, mas é uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, o início de algo que confirma, né, tudo que a gente vem acreditando até o dia de hoje. Então vamos partir aqui para os tópicos da live, tá? Tópico 1, o fardo de querer resolver tudo e o preço emocional disso. Eu vou ler aqui algumas coisas para você e desenvolver esse assunto. O final, é o último dia e você vai fechar com chave de ouro. Convide mais pessoas enquanto você está assistindo. Hoje é o dia de você fazer movimentos de fé, oferta extravagante. Conclua um propósito sempre com uma oferta extravagante. Essa é a recomendação que eu faço para você. O público do meu perfil são pessoas generosas, são pessoas de coração aberto, são pessoas multiplicadoras. Então, eu não me preocupo nem um pouco com o assunto dinheiro, o assunto de semeadura, o assunto de generosidade, porque é isso que nós ensinamos e é isso que nós pregamos. Então, o fato de querer resolver tudo e o preço emocional disso. Muitas pessoas carregam responsabilidades que Deus nunca pediu que elas carregassem. O excesso de controle vem da insegurança e da necessidade de aprovação, e não da fé. Então, a maioria das ações que se tornam fardos na nossa vida, elas são por causa de insegurança e necessidade de aprovação, e não da fé. Então, muito dos sims que nós falamos, não é porque nós amamos, ou porque somos generosos, ou porque somos benignos, mas pela necessidade de aprovação. Então a gente sempre diz sim e sempre sobrecarrega a nossa vida com fardos
que não nos foram dados a carregar, mas que nós assumimos por necessidade de aprovação. Então isso gera cansaço, estresse e escassez. Porque a energia que deveria ir para o propósito é gasta tentando controlar o incontrolável. Então, se você não se viu fazendo isso, você já deve ter visto alguém que ela quer resolver o problema de todo mundo. Então ela resolve o problema do marido, do filho, do primo, do sobrinho, do vizinho, do não sei quem, do não sei quem, e ela vai sobrecarregando a vida dela. Quando chega uma hora ela está doente, sem dinheiro, emocionalmente desestabilizada, essa pessoa, e ela se pergunta a Deus, por que eu cheguei a esse ponto? Hoje uma pessoa me ligou, ela já é idosa, e ela falou assim para mim, eu nunca pensei que eu fosse chegar nesse estado, né? Que é o quê? Desestabilizada emocionalmente, sem recursos e sobrecarregada fisicamente, até por causa da idade. E a minha pergunta é, mas o que te levou a esse estado? Você tentou carregar o peso do mundo inteiro e não deixou que as pessoas assumissem a responsabilidade pelas próprias decisões. Então você comprou um problema, a pessoa fez o problema e você comprou o problema para você. Você já viu aquelas empresas financeiras que compram dívida de banco? O banco não consegue receber um dinheiro, e aí ele fica tentando receber, não consegue. Aí ele vende essa dívida para uma financeira bem mais barata. E a financeira vai atrás da pessoa e receber pelo menos alguma coisa, porque ela comprou muito barato a dívida. Se ela receber aí 20%, 30% a mais da dívida, aliás, 20%, 30% a mais do que ela pagou para o banco, ela já está no lucro. E muita gente vive como uma financeira, comprando dívida dos outros, comprando problema dos outros. E aí a pessoa não sabe porque ela vive cansada, porque ela vive estressada e porque ela vive escassa. Então hoje, eu aprendi a lidar com isso alguns anos atrás. Eu entendi que era problema de rejeição, de aprovação, de insegurança, e lidei com isso, tem que lidar com o problema. Hoje eu consigo atender pessoas de manhã, tarde e à noite, mas eu consigo almoçar, depois do almoço eu vou na piscina, eu consigo nadar, eu consigo limpar a piscina, eu consigo tomar um sol. No meio da semana eu consigo fazer um churrasco. Por quê? Porque o problema da pessoa, eu dou uma instrução para ela, mas o problema é dela. O problema não é meu. Quem tem que resolver é ela. Então os meus filhos, eles têm os problemas deles, né? Eu tenho os meus, minha esposa tem o dela que é meu e o meu que é dela, mas quando a pessoa vem me procurar, eu dou 30, 40 minutos para ela falar, 20 minutos e 20 minutos eu falar. Eu falo para ela, olha, a resposta que você precisa é isso, isso, isso e isso. Agora, se você vai fazer ou não vai fazer, se você concorda ou não concorda, e como você vai lidar com isso, já não é problema meu. É a história do pastor que não aceita que a ovelha quer ir embora mesmo. Exatamente, tem pessoas que elas vão seguir a vida delas da forma que elas entendem. E muitas vezes a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. E para não deixar ir embora, compra o problema para si. Exatamente, ó, o pastor Felipe tem a igreja lá em Camaragibe, é parceiro nosso, aliançado com a gente, e ele sabe exatamente como é isso, porque a gente compra um problema das pessoas. Às vezes o meu próprio filho, ele vem conversar comigo, ele pergunta o que eu acho, eu falo o que eu acho e acabou a conversa. Porque agora é ele, a vida é dele. Ele que resolve os problemas dele. Quando você pode ajudar alguém, você ajuda. Como? É dinheiro, é uma palavra, você ajuda, mas o problema continua sendo da pessoa. O problema não é meu. Eu demorei anos para entender isso. Então hoje eu considero a minha vida leve. Porque eu consigo viver a minha vida pessoal, eu consigo viver a minha vida de casado e eu consigo atender pessoas o dia todo, inclusive ter lazer. Às vezes entre uma aula e outra, entre um atendimento e outro, eu vou na cidade, eu vou numa padaria, eu sento, tomo um refrigerante, né? Não é bom tomar refrigerante, mas de vez em quando a gente toma, e volto para casa tranquilo, porque o problema não é meu, eu não compro o problema de ninguém. A minha família, né, a herança paterna e materna, quase se esfarelaram
E a minha mãe hoje sofre consequências até hoje disso, porque ela comprou o problema da família inteira. Ela comprava os problemas, ela ia passando na rua e pegando o problema dos outros, inclusive da família dela. Irmã, sobrinho. No final, todo mundo se resolveu e ela ficou abandonada. Então, quem age dessa forma, no final ainda será abandonado, vai ficar sozinho. Por quê? Você vai ficar desgastado, escasso. Por que escasso? Você pode ganhar muito dinheiro, mas você compra o problema dos outros, vive pagando conta dos outros, emprestando dinheiro que você sabe que não vai voltar, pagando conta das pessoas que estão fazendo dívida de forma irresponsável. Então, isso é uma espécie de dependência emocional. Em alguns casos, a dependência emocional ela atua como narcisismo, porque você quer controlar a vida das pessoas, e às vezes você controla a vida das pessoas da forma como você entra no problema dela. Então aprenda isso, independente se você é pastor ou não. Se você é mãe, pai, avô, vó, chefe, empresário, dono de negócio, o que é problema seu você resolve, o que não é problema seu você deixa lá na mão de quem é o problema. E isso é saúde para a sua vida, para você poder ter uma vida também que até o fim dela você possa, de alguma forma, ser benigno na vida das pessoas. Porque se você chegar ao final da sua vida sem dinheiro e doente, além de você não conseguir ajudar ninguém, você ainda vai ficar só. Então, ouve o que eu estou falando. Versículo para você meditar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus é o provedor de tudo. Não tente tomar o lugar de Deus. Não tente ser Deus na vida das pessoas. Tá? Lembrando a vocês, quem compra o problema dos outros não confia em Deus. Muita gente fala, as palavras que eu mais escuto dos crentes, eles falam sobre graça, sobre fé e sobre confiar em Deus. Mas a maior parte dos crentes falam sobre isso, mas não vivem isso. Eles não vivem confiar em Deus, eles não vivem uma fé que sustenta eles nas tribulações, e eles não vivem a graça que eles pregam. A maior quantidade de pessoas que eu perco, quando eu digo perco, é no sentido de você não conseguir ir até o final com a pessoa, naquilo que ela precisa receber. É por causa da justiça própria, é por causa da lei que há dentro delas. Quando você começa a ensinar a graça, ela ofende, porque ela tira todo o mérito da pessoa. Ela tira toda a razão e justiça da pessoa. E aí isso ofende. Vou dar um exemplo. Quando você fala para a pessoa o seguinte, olha, quem liberta é o Espírito Santo, não é você. Isso ofende, porque ela quer ter mérito. Ela quer dizer, eu consegui mudar. Ela não consegue entender que a mudança só é possível por causa de uma intervenção do Espírito Santo. Aí ela não consegue assimilar isso. E isso é uma coisa inconsciente, tá? A justiça própria, ela é um mérito no que eu faço. Eu quero ter razão, eu quero ter algo que exalte a minha pessoa no meio do processo. Então é aquela coisa assim, Deus faz, mas tem a minha parte. Né? A minha parte é receber o que ele fez, mas eu não faço nada. Eu recebo a graça. A graça, ela me transforma quando eu me rendo e recebo ela como um presente. Por isso que chama de graça, né? A pessoa de Jesus Cristo é a graça. Mas muita gente confunde. Não, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Se depende de você fazer a sua parte, então o trabalho de Deus não foi completo na cruz. Tá? Você recebe a graça que te liberta e aí você livre, age como livre. Mas como que você vai se comportar como livre se você não foi liberto? Tem gente que quer andar como livre, só que não foi liberto. Então, não, mas aí tem a minha parte para eu ser liberto. Qual que é a sua parte para ser liberto, se quem liberta é Jesus? Então, eu perco as pessoas, mas não perco a verdade. Então, se você quer se libertar, vá se libertar em outro lugar. Não que eu fale para a pessoa ir, mas ela não quer caminhar na graça comigo, então ela que fique com a justiça própria e vá procurar vencer Deus. Né? Por que vencer Deus? É você querer
ser participante de uma obra que Jesus fez ela completa. 2, vamos passar para o ponto 2. Hoje é o último dia, a live pode ficar mais longa, né? Dá tempo de você ainda chamar mais pessoas aí. 2, controle é disfarce de incredulidade, tá? O controle é a forma mais religiosa de incredulidade. A pessoa diz que confia, ela fala para você, não, eu confio em Deus, Deus é poderoso, Deus é fiel, eu confio em Deus e tal, mas tenta prever, forçar ou antecipar o resultado. Então, peraí, você confia ou não confia? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu fosse Deus. Aí você chega para mim, amanhã, às 7 da noite, a gente se encontra. Sim, tá combinado. Você confia na minha palavra, que 7 horas da manhã eu vou estar lá. Aí você diz, confio. Então você vai dormir em paz, não vai? Porque você sabe que amanhã eu vou estar lá. Mas aí você fica, ai meu Deus, será que ele vai lembrar? Eu vou deixar uma mensagem no celular dele. Aí você liga para ele, deixa o despertador aí para você. Não sei o quê. Não, peraí. Vou fazer o seguinte, quando for meia hora antes das 7 da manhã, eu vou mandar uma mensagem para ele, para lembrar ele, porque vai que ele esquece. E, sabe, aí você... Ou seja, você não confiou na minha palavra. Assim nós fazemos com Deus. Então a gente diz que confia em Deus, só que a gente fica a todo momento tentando controlar a situação. Então você olha para a situação, mas você começa, ai meu Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, está faltando alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, e se eu fizer assim, e se eu fizer assado? Mas isso não sei o quê. Aí você perde completamente a sua estabilidade emocional e, consequentemente, a fé. Porque a fé não opera na ansiedade. A fé não opera na desconfiança. Fé está escrito em Hebreus, é a certeza. Você diz assim, Deus está no controle da minha vida, eu vou entrar. Qual que é a sua parte? É agir naquilo que é proposto. Abriu-se uma porta de oportunidade para você, o que você faz? Entra. Surgiu uma situação para você de estudo, oportunidade de estudo, de uma faculdade, de um trabalho, de um emprego, o que você faz? Pega e dá o seu melhor. Agora, se você a todo momento achar que depende de você para as coisas darem certo, você vai tentar controlar o incontrolável, vai viver aflito, vai viver ansioso e vou te falar o pior de tudo, tá? Perturbando as pessoas ao seu redor. Eu acho que esse é o pior. Porque gente que não confia em Deus é difícil da gente conviver. Porque a pessoa a todo momento quer controlar coisas incontroláveis e quer ficar a todo momento, né, ansioso, inconstante. Quando você confia em Deus, você descansa. Então, quando Deus quer operar, ele esconde o processo, não para frustrar, mas para gerar confiança e maturidade. Então, muitas vezes você vai olhar e vai dizer, mas rapaz, eu lembro que Deus falou comigo, mas eu olho e não está acontecendo nada, e parece que não sei, tem alguma coisa. Aí você vai querer mexer no negócio. Foi o que Abraão fez. Deus falou, mas eles chegaram a um determinado momento que eles pensaram assim, não, tem alguma coisa errada, porque Deus falou, mas cadê que, né? Não nasceu o menino, e esse menino vai nascer quando? E eu já vou para 100 anos, e Sara já está com 75. E como é que nós vamos fazer? Porque como é que nós vamos resolver isso? Porque esse menino tem que nascer, porque Deus disse que ele vai nascer, ele tem que nascer, ou seja, Deus falou e você acha que é responsabilidade sua. Aí Abraão e Sara combinaram lá, tipo, Deus fez a parte dele, então vamos fazer a nossa. Quantas vezes a gente faz isso? Deus falou, Deus fez a parte dele, vamos fazer a nossa. A nossa qual é? No caso deles, para nascer um menino, a parte deles era só eles terem relação. Só que como eles provavelmente tinham relação e não nascia nenhum, não gerava, não ficava grávida, eles entenderam o seguinte, não, vamos dar o nosso jeito. Aí eles foram lá e fizeram Ismael com a escrava, Agar. Então a fé não é controle. A fé é você crer no que Deus falou. Então entrega a Deus, e é uma entrega com propósito. O que é uma entrega com propósito? É você estar entregando na mão de Deus
Exatamente porque você confia. A ação de fé, porque fé sem ação não é fé, a fé, o crer é um verbo. Então, crer tem uma ação. A fé é descansar em Deus, e o descansar em Deus é uma ação de fé. Aí a pessoa fala assim, não, mas descansar não é ação. É, porque quem não está descansado em Deus está ansioso. Então, o fato de você estar crendo te coloca em paz. Porque se você não está crendo, você está ansioso. Com certeza, não está crendo, está ansioso. Todas as pessoas ansiosas são pessoas inseguras, porque quando elas não confiam que Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou te falar uma coisa. Passa-se 5, 6, 7 anos, acontecem coisas que você diz, nossa, mas se não tivesse acontecido aquilo 5, 6 anos atrás, não estava acontecendo isso agora. Todos os movimentos dos 8 bilhões de pessoas na Terra estão debaixo do controle de Deus. Por mais que a falta de consciência das pessoas não permita que elas saibam disso. Mas está. Ou você acha que a Bíblia que está escrita do começo ao fim já declarou o final. Tem gente que acha que pode mudar o final. Né? Não tem como mudar o final, já está escrito. Então Deus já viu o final, já permitiu ou fez segundo a vontade dele, e já está decidido. A sua parte é você andar naquilo que Deus te propõe diariamente. Você acordou hoje, o que você fez? Você deu o seu primeiro meia hora, 1 hora para Deus, para ouvir dele, para ler uma palavra, para adorar, para confessar. Ou seja, ó, Senhor, eu estou aqui, e o meu dia? O que eu faço hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Porque essa relação, ela constrói a paz em você. Quando você se relaciona com ele, e você vai percebendo que os acontecimentos estão debaixo do controle dele, você vai descansando. Isso pode demorar tempo na sua vida de amadurecimento, mas é assim que funciona. Até uma hora que Abraão, vou dar um exemplo de Abraão. Quando Deus falou com Abraão, Abraão não confiava o suficiente. Tanto que ele foi para o Egito, quando apertou. Depois ele mentiu, falou que a Sara era irmã dele. E ele foi fazendo um monte de coisinha, porque ele era inseguro em relação àquela verdade. Só que ele foi sendo experimentado, e ele foi percebendo. O verbo no Novo Testamento que fala legosomai, ele está falando de que ele considerou, ele ponderou, ele observou tudo que Deus fez ao longo dos 25 anos, e até o momento que ele chegou a uma conclusão. Ele disse, eu posso confiar em Deus, porque Deus é fiel, ele está no controle de todas as coisas. Aí quando Deus falou, me dá Isaac, ele falou, na hora, eu dou na hora. Porque ele considerou os 25 anos de experiência com Deus. E tudo que Deus fez naquele momento, até aquele momento, aliás, ele pôde considerar aquilo e dizer assim, não, Deus é fiel, eu não preciso me preocupar. Se ele está dizendo para levar meu filho lá, se eu matar meu filho ressuscita. Porque Deus é fiel. O que ele falou para mim até hoje, ele cumpriu. Porque ele disse que meu filho ia nascer da minha esposa era estéril e meu filho nasceu. Então, quando você chega a uma experiência com Deus em determinado momento da sua vida, você sabe que o que falou está falado, você descansa. Deus falou, então eu vou descansar. Mas no começo da nossa fé, eu entendo, para os novos cristãos, para os neófitos na fé, é mais difícil. Mas se eles forem rendidos à fé, eles vão conseguir, ao longo dos anos, amadurecer e ir crescendo nas experiências com Deus. Tá bom? Maturidade, ó. Gerar confiança e maturidade. Os processos de Deus servem para isso. Então, quem precisa entender tudo, não experimenta milagre. Não experimenta, porque a fé descansa. Bom, Deus disse que vai parar o sol. Ele parou o sol para Josué. Então, ele disse que vai parar o sol. Eu não preciso. Ah, mas a física diz que não tem como. Bom, então, eu não vou ver o milagre. Assim é com muita gente. Tem muito crente que eu conheço, pastores, que inclusive o que nos impediu de andar junto é essa fé intelectual. É uma fé que controla, é uma fé que quer explicar Deus com física, que quer explicar Deus com ciência. Não entre nisso. Deus não se explica. Deus, você vive, se relaciona com Ele e confia nele.
Então a fé começa onde o controle termina. Pessoas controladoras não conseguem ter fé. Elas querem controlar a situação. Elas querem usar seu intelecto para entender. Não, esse negócio não tem como dar certo. Não, isso é quantas vezes eu escutei, um monte de gente fala, ó, eu lembro que quando eu falei que eu tive um sonho, que era para eu ir para a Noruega, um pastor falou assim para mim, mas você vai querer ir agora para a Noruega? A Noruega é o país mais caro depois da Suíça na Europa. Ainda mais agora que o euro aumentou. Não, você está escolhendo a época e o país errado. Eu falei, mas não foi o que escolhi. Então, depois de um tempo, nós fomos na Noruega, inclusive até hoje fomos 2 vezes, e o ministério que eu faço parte hoje é da Noruega. Então, se você for escutar você precisa ter razão nas suas responsabilidades. Quando for para você lidar com responsabilidade, tenha razão. Mas quando for para você lidar com o que Deus está falando, seja crente. Desconsidere física, ciência, desconsidere tudo. Deus falou, ele falou que eu vou para a Noruega, eu não sei como eu vou. Eu não sei se eu vou de navio, eu vou de prancha, de surf, eu não sei se eu vou de helicóptero, eu sei que eu vou. Porque ele disse para eu ir, e ele não vai mandar eu ir para um lugar que ele não vai me levar. E a gente não foi só uma vez, foi 2. E o ministério que foi fundado ontem, foi fundado por causa dessa viagem. Porque hoje nós representamos o Ministério da Noruega aqui no Brasil. Então, irmão, se você for colocar sua intelectualidade, tem gente que eu falo assim, ó, você só deve ler muito livro depois que você já tiver relacionamento com Deus. Se você começar a ler demais agora, você vai ficar teólogo. E teólogo não crê em nada. Teólogo não crê em nada. Eu vi hoje lá porque tem pessoas diferentes dentro dos contextos, mas eu não vou citar o nome dele. Um reformado lá, que eu fiquei assistindo, eu falei, até pensei assim, por que tá vindo esses vídeos para mim toda hora, esse algoritmo me jogando esse cara? O cara não acredita em nada. O cara é reformado, ele não acredita em nada, ele não acredita em nada. Eu falei, rapaz, esse cara é crente, será? Não é possível. Aí tem pessoas que são muito racionais, cheias de justiça própria, caem na mão desses caras. Por quê? Porque eles querem controlar a situação. Eles não aceitam um Deus que quebra as nossas regras. Eles não aceitam um Deus que quebra a nossa sistemática. Então eles precisam de um ambiente de segurança intelectual. Estou fora disso aí. Se eu fosse você, ficava fora também. Terceiro ponto, tá? Ó, socorro, pastor Felipe, estão participando aqui, obrigado, continue aí compartilhando com outras pessoas. Esse conteúdo aqui, para finalizar, eu vou falar algo para vocês, tá? Eu tenho uma mentoria que dura 6 meses, eu fiz um compacto de alguns temas da mentoria. Ou seja, esse conteúdo ele é muito precioso. Se a pessoa pegar da live 1 até a live 14, ela fez um curso. E esse curso pode ser uma virada de chave. Então, se você aí tem amigos, recomenda para a pessoa o seguinte, olha, vai lá no perfil do pastor Leonardo e assiste da 1 a 14. É um mini curso, eu estou dando um mini curso. Gratuito. Então, vai lá, assiste da 1 a 14. É começo, meio e fim. A pessoa vai fazer uma virada de chave na vida dela. O controle como raiz de escassez. O narcisismo espiritual e emocional cria uma ilusão de autossuficiência. Eu sei o que é melhor. Isso é autossuficiência. Muita gente tem dificuldade hoje de falar a palavra narcisista porque ninguém pode dar diagnóstico para ninguém. Só que o narcisismo é uma característica de todo ser humano, porque tem a ver com o ego. O narcisismo é um ego muito inflamado, muito inchado. É um excesso da manifestação desse eu, né? Então, todos nós, de alguma forma, temos ali um grauzinho de narcisismo. Quando ele passa do normal, ele deixa de ser um traço e passa a ser um transtorno, um desequilíbrio. Então, a psicologia, ela diz que o narcisismo ela não tem cura, né? O cara que é narcisismo, ele não tem cura, porque ele não reconhece aquela condição dele. Não existe nada na Terra que Jesus não dê jeito. Então, se você conheceu Jesus, você sabe que não tem nada na Terra que ele não dê jeito. Ah, mas o caso do narcisismo não tem jeito. Uma pessoa falou isso para mim, uma cristã.
Não, mas no narcisismo não tem jeito, porque a pessoa ela não reconhece. Se ela não reconhece, ela não se arrepende. Bom, eu continuo apostando em Jesus. Se Jesus encontrar uma brechinha nesse coração, ele entra ali e quebra tudo e ele resgata essa pessoa. Eu acredito. Então, essa postura fecha o fluxo de generosidade e de prosperidade. O quê? Controle. Porque o orgulho impede o aprendizado e as conexões divinas. Ó, modéstia à parte, tá? Eu vou usar de um pouco de insensatez novamente. Muita gente perdeu a oportunidade de aprender e crescer andando comigo por causa de orgulho. Porque não se fez aprendiz. Muita, eu vou falar, não é pouca não, viu? Porque hoje, ó, até o início desse ano, eu tinha formado 50 pessoas nos discipulados. Só que ao longo da minha vida, a cabeça que eu tenho hoje, eu não tinha 10 anos atrás. Só que eu aprendi uma coisa, e talvez, se você não sabe, aprenda hoje. Eu ensino para quem tem menos que eu. Quem tem mais que eu, sento e aprendo. Quem entende isso sempre vai estar aprendendo e sempre vai estar ensinando. Quem não entende isso sempre vai querer só ensinar. E eu conheci pessoas que visivelmente Deus me colocou no caminho delas e elas no meu caminho, porque tinha coisas que eles precisavam que está na minha vida. Eu peguei o que eu precisava que tinha na vida deles e eles foram embora sem pegar o que tinha na minha. Porque eu provei toda a oportunidade. Mas essas pessoas, por causa de orgulho, elas perdem conexão que Deus dá para elas, porque todo mundo que entrou em algum lugar de revelação da identidade vocacional, ministerial, de chamado, de dom, ela tem algo, ela tem uma unção para oferecer. E muitas, quando eu falo muitas, ó, eu formei 50 pessoas até o começo desse ano. Você acha que todas as 50 pessoas receberam o coração aberto, com a mente aberta, tudo que eu ensinei? Com certeza não. Com certeza não. E eu vou te falar uma coisa. Seja bem-vinda, irmã. E eu vou te falar uma coisa, tá? Quando você ministra pelo Espírito, você consegue perceber quem recebe ou não. Sabe por quê? Porque é um fluxo. Você sente o fluxo saindo de você. E quando a pessoa não recebe, é como se batesse nela e voltasse para você. Começa a surgir uma resistência nas suas palavras. Você está falando, mas tem resistência. Por isso que você precisa entender de unção, você precisa entender de ministrar no Espírito. Porque antigamente eu forçava a barra com essas pessoas. Hoje, quando eu percebo que ela é fechada, eu, fora da aula, oro por ela. Antes de começar a aula, eu oro, porque às vezes é uma fortaleza na mente da pessoa. Mas se é orgulho, irmão, não adianta você forçar a barra. Aquela pessoa não quer. Ela não consegue abrir a torneira da sua unção, porque é por honra que as pessoas recebem. Lá na cidade que Jesus foi, em Nazaré, ele não conseguiu dar nada para ninguém lá, porque o pessoal tinha ele por comum. Então o fluxo da honra, ele é aberto pela honra. Aliás, o fluxo da unção, ele é aberto pela honra. Se você não tem um reconhecimento daquilo ali que você está recebendo, você não há transferência. Então hoje eu sei, quando eu estou ministrando, eu sei, eu vejo o fluxo de quem está fluindo. Inclusive tem salas que não flui a aula, e tem salas que flui, inclusive muita revelação. Você tá eu começo, tem coisas que eu falo na aula que são revelações daquela hora, que Deus deu aquela hora, porque alguém na sala, com muita fé, honrando aquilo que está recebendo, abre de tal forma o fluxo que Deus começa a dar revelação ali na sala. Já outras salas, eu não consigo falar nem o que eu preparei, assim, tipo, nem o tema que eu estou desenvolvendo ali, a gente não consegue fluir, porque são pessoas que têm o coração fechado para aquilo que está recebendo, por causa do orgulho, da altivez, tá bom? Irmã, qual oração? Oração pelo quê? O que você quer que faça? Escreve aqui que eu oro por você. Então vamos lá. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar
e cair na pobreza. Tudo tem semeadura e colheita, semeadura e colheita. Fases difíceis são consequências de fases fáceis que foram mais administradas. Tá? Fases difíceis, muitas vezes, são colheitas de fases boas que foram mal administradas. Então guarde isso aí. Quem ouviu, escreve aí, anota. E manda para mim depois. Irmã, coloca aqui o pedido de oração para eu orar por você. O controle prende, a confiança libera. Por conta da minha ansiedade, às vezes minha cabeça dói muito. Certo, eu vou orar por você e você vai meditar na palavra. Aqui, ó. 1 Pedro, anota aí, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Anota aí para você meditar. Pai, nós oramos agora pela dor na cabeça da irmã, que ela seja curada agora pelo poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Nós já te agradecemos porque ela é livre e essa dor saiu lá na cruz 2000 anos atrás e ela recebe agora, pela nossa fé em concordância. Nós já te agradecemos por esse milagre, em nome de Jesus. Quarto é o bônus, tá? Para a gente finalizar aí os 14 dias com um bônus. Existe um poder que poucas pessoas se apropriam dele, poucas. É o poder de não se intrometer. Esse poder, eu descobri ele quando, isso que eu falei no ponto 1, quando eu percebi que havia um peso na minha vida que eu não estava conseguindo carregar. E eu falava, Senhor, o Senhor tem que me dar graça para eu carregar isso. Mas Deus te dá graça para carregar o que Ele te deu para carregar. Ele não dá graça para você carregar o que Ele não te deu. E o poder de não se intrometer tem a ver também que você não precisa ter resposta para tudo. Teve uma pessoa, não sei se foi semana passada, que ela me falou, não sei o que, nem lembro qual foi o assunto, tá vendo? Eu desliguei. E eu falei, irmã, eu não tenho resposta para isso não. Isso aí você vai ter que conversar com Deus. Porque eu até falei para ela assim, eu não vou inventar uma coisa só para me mostrar sábio para você. Não sei, não tenho resposta. Isso aí é algo que acho que é entre você e Deus e só Ele pode te dar a resposta. Então, às vezes a gente quer ter resposta para tudo. Porque isso aí tem a ver com o nosso ego também. Então, a liberdade de você falhar, a liberdade de você errar, a liberdade de você não ter resposta para tudo. Muitas vezes você vai ter que falar para a pessoa, olha, você tem que orar, porque você está numa situação agora que aparentemente eu não estou enxergando para você como sair disso aí. Mas vamos orar. Se Deus falar algo comigo, eu te passo. Ah, mas aí a pessoa não achou resposta em mim, então eu não sou tudo isso que ela pensava, e aí ela foi embora ou ela não me dá mais crédito. Aí é um problema da expectativa dela. Qual expectativa ela colocou em mim? Que eu sou perfeito? Que eu tenho resposta para tudo? Não tenho. O Espírito Santo tem. Se ele me der a resposta, eu dou na hora. Então, nem tudo é da sua conta. Quantas vezes eu preciso, por exemplo, na meio da minha aula, eu falo, ó, vamos voltar aqui para o tema. Por quê? A pessoa fala, não, porque o meu sobrinho, ele tem uma namorada, que a namorada dele, antes de namorar com ele, ela era vizinha de não sei o quem, aí o assunto vai lá no lugar onde você não sabe nem onde é. E qual que é o propósito dessa conversa aqui? E outra, quando você adquirir essa informação, o que você vai fazer com ela? Você saber disso muda alguma coisa para um dos lados? Então nem tudo é da minha conta. Nem tudo é algo que eu tenho que trazer para a minha vida. Ó, isso inclui, tá? Escolhas, erros e colheita dos outros. Quem plantou que colha. Agora, qual é a minha parte? Como alguém que serve o corpo de Cristo. Qual é a minha parte? Minha parte é o seguinte. Se você me procurar com uma lacuna de conhecimento ou de entendimento, ou você precisa de uma oração, como a irmã falou aqui, aí você tem uma lacuna ali. Você precisa
de uma sabedoria ali, de uma palavra de sabedoria, porque você vai pegar aquela palavra de sabedoria e colocar em prática para solucionar o seu problema, não o meu. Aí eu tenho função na sua vida. Aí você pode procurar. Porque aí eu vou te dar uma ferramenta ou uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de experiência, o que for, para você aplicar, resolver o problema, ou pelo menos aprender a lidar com ele, e não fazer de novo. Mas, se a pessoa ela precisa só colocar para fora, desabafar, ela tem que procurar um terapeuta, e não um pastor. Então, por muitos anos, eu vou falar por anos, tá? Muitos anos. Eu fui mais terapeuta do que pastor de muita gente. E quando eu me tornei terapeuta e falei, ó, a partir de agora, para você adquirir sabedoria, é comigo, pastor. Para você desabafar e para você pôr para fora o que precisa ser colocado, é uma terapia, é pago. É o meu. Já que eu vou desenvolver um trabalho, né, que gere alguma renda, então, aí não quer mais. E é isso que você, inclusive o pastor Felipe está aqui, eu não sei se tem outro, Socorro também é pastora, isso vocês têm que entender. Quando vocês estiverem atendendo uma pessoa como pastores, vocês têm que saber separar isso aí. Porque senão você vai gastar 1-2 horas ali com um assunto que não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai conseguir ajudar essa pessoa vai sair insatisfeita porque não resolveu o problema dela, e você, como eu falei aqui, no caminho você ainda comprou mais um problema, porque você se desgastou, se arrebentou, saiu cansado, não resolveu o problema da pessoa e ainda fica descredibilizado. Tem uma coisa que o Marcelo, que eu faço mentoria com ele falou para mim um dia, né? A gente estava numa ligação, numa videochamada, e eu falei assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Ele falou assim, ó, o Léo, cara, às vezes você quer forçar a barra de ajudar uma pessoa, de ficar escutando ela, de ficar dando instrução que você vê que ela não faz. Pô, passou 1 ano, você falou, faz isso, a pessoa não fez. Sai fora, cara, sai fora. Por quê? Porque depois, qual que vai ser o resultado? Ela te escutou 1 ano, 2 anos, ela não colocou em prática nada do que você falou, nada, e depois, se ela não colocou nada em prática, não tem acontecimento nenhum daquilo que ela te ouviu de você. O que ela ainda vai falar de você? Que ela andou com você 2 anos e não serviu para nada. Mas não é que não serviu para nada, porque ela gastou seu tempo murmurando, reclamando, desabafando, não pegou as palavras de sabedoria para a vida dela e aplicou. Depois de 2 anos ela continua murmurando, desabafando, não resolveu nenhum problema, ainda arrumou mais, porque quem murmura arruma problema diariamente, e ainda sai falando para todo mundo, olha, eu andei com o Léo 2 anos, fiz o curso dele, fiz a mentoria com ele, e eu não virou nada, não adiantou nada na minha vida. Então cuidado com essas pessoas. Cuidado porque é você que estabelece o tempo que você dá para cada pessoa, dependendo do que você está fazendo. Você está atuando como pastor? Você está atuando como amigo? Ou você está atuando como terapeuta? Você está atuando como o quê? Você tem que saber o que você está fazendo. Porque a unção pastoral é para ser pastor, não é para ser outra coisa. Se a pessoa está com o coração fechado, não é você que vai abrir, a não ser que Deus te use naquele momento ali, naqueles 15 minutos, naqueles 20 minutos, Deus te use e a pessoa abre o seu coração através de uma palavra ungida que saiu da sua boca. Mas aí entra a sua sabedoria em como você vai prosseguir no lidar com essa pessoa. Então tudo está dentro aqui do assunto. O poder de não se intrometer. Nem tudo é da sua conta, nem tudo é problema seu. Voltando no ponto 1, né? Quem não estava aqui, só o 1 confirma o 4, o 4 confirma o 1, que insegurança e necessidade de aprovação faz com que você se meta em problemas que não são seus e que você queira resolver problemas que não foi você que causou. Então, quando aprendemos a respeitar limites, Deus nos confia mais recursos, porque vê maturidade em nossa gestão. Inclusive a gestão não é só a gestão financeira que a gente faz, tá? É gestão de energia, gestão de tempo, é gestão de tudo. Tudo que Deus coloca na sua mão. O que Deus colocou na sua mão? Você tem que gerir isso. Ele te deu tempo, ele te deu energia, ele te deu saúde, ele te deu uma casa, tudo que ele te deu. Como que é a gestão disso?
Então, quando você pega 2 horas do seu tempo e dá para uma pessoa que não valoriza aquilo que você está oferecendo, você fica sem tempo e sem energia para dar a quem valoriza, para dar para quem valoriza. E aí você não está fazendo uma boa gestão, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um pastor cansado, sem resultado no sentido de poder ajudar as pessoas, e você vai ficar perguntando para Deus por que o seu ministério não é frutífero. Mas é a forma que você está gerindo o que Ele está te dando. Então, há momentos da nossa vida que nós tomamos posicionamentos, e quando você se posiciona, tudo muda. Então, quando você se posiciona em andar em algo, uma verdade, tem um grupo de pessoas que saem da sua vida e tem um grupo de pessoas que entram na sua vida, porque tem a ver com o que você está fluindo. Então, para finalizar, né, Isaías 26, versículo 3, quem está assistindo aqui, para engajar aqui, coloca se você está entendendo, se você tem um pedido de oração aqui, específico, antes da gente orar geral, coloca o que você entendeu, alguma curiosidade, participe. Então o versículo é Isaías 26, 3. Tranquilo e confiante estará aquele cuja mente está firme no Senhor. Tranquilo e confiante estará aquele cuja mente está firme no Senhor. Baseado em tudo que eu falei aqui agora, pastores, vocês estão assistindo, são pastores. Se você organizar seu tempo e usar sabedoria com as pessoas, você vai conseguir desfrutar enquanto você trabalha. Então você vai ter o dia que você vai para o clube com sua esposa, com seus filhos, vai ter o dia que você vai para um restaurante, vai ter o dia que você está completamente atarefado, mas a todo momento você vai saber a gestão de tempo. Eu não tenho o mínimo de culpa quando eu pego eu almoço, dou uns 15 minutos, e vou e pulo na piscina e fico dentro d'água tomando sol até a hora que eu vou começar as aulas da tarde. Eu não tenho peso na consciência, eu organizo meu tempo de tal forma que eu consigo, no meio da semana, fazer coisas que eu não fazia antigamente. Porque é só uma questão de como você administra seu tempo. Então, quando eu quero gastar tempo orando em línguas ou passando um tempo de adoração, eu acordo mais cedo. Então, se eu tenho um compromisso às 8, eu acordo às 6. E assim eu consigo ter meu tempo com Deus. Eu consigo, às 8 horas, estar pronto para o que eu preciso fazer. Consequentemente, na hora que eu estou almoçando com a minha esposa, a gente pode programar, vamos fazer alguma coisa hoje. Tem uma aula que desmarcou, então tranquilo, então vamos dar uma saída, vamos ali na praça, vamos passear com o cachorro. Você consegue desfrutar da sua vida, mesmo servindo intensamente a Deus. Por quê? Porque você é um bom gestor. Agora, se você é desorganizado, você passa a tarde inteira com uma pessoa que não está fazendo o que você está propondo, mas ela encontrou em você ali um poço de descarga para ela tomar seu tempo, sua energia em vão, tá? Então, Deus multiplica o que entregamos, não o que controlamos. Vê, a gente está fazendo 14 dias de oração por finanças, né? Então, vamos falar agora de dinheiro. Deus multiplica o quê? O que entregamos. Não o que controlamos. Aonde tem isso na Bíblia? Provérbios. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Tá? Então, Deus multiplica o que entregamos, não o que controlamos. Hoje, que nós estamos no primeiro dia, né, o nosso ministério inaugurou ontem como instituição. Hoje é o nosso primeiro dia de ministério no Brasil. Então, você que não faz parte de ministério algum, que você está desligado de ministérios, hoje você pode começar a caminhar com a gente. Você pode se tornar um ofertante. Você pode começar a ser um participante dos nossos projetos. Qual que é o projeto mais imediato que a gente tem hoje? Impressão do livro 7 e impressão dos outros livros, que eu já tenho pronto, que eu ainda tenho alguns aqui, mas acabaram, eu só tenho do livro 1 e do livro 4, impressos aqui para pronta entrega. Então, se você quer ser um semeador nesse ministério, você quer ser um participante em imprimir livros, ou participar do lançamento do 7º livro,
que inclusive vai ser em Balneário Camboriú, na igreja lá do pastor José Carlos, você pode já falar com a gente e você já pode ser ofertante de uma remessa um desses 6 livros aqui que já foram lançados, ou você pode participar aí dos custos do lançamento do 7º livro que já está pronto, tá bom? Isso aqui é o que tem de imediato, porque nós, como nossa vida pessoal e ministerial, nós estamos supridos por Deus, graças a Deus, Deus tem multiplicado e nos abençoado, graças também a essas pessoas que são movidas por Deus e têm ofertado no nosso ministério, mas, de imediato, o projeto agora é a replicação desses livros. A cidade que mais tem vendido livros meus são a cidade que eu nasci. Já foram mais de 200 livros. Eu fico muito feliz com isso. Eu não sabia se um dia Deus ia usar a minha vida para plantar a palavra na cidade que eu nasci. As pessoas sabem como eu saí de lá, né? Eu tive problemas com drogas, saí de lá completamente destruído, em vergonha, humilhado. Então Deus restaurou minha vida e hoje tem pessoas lendo o meu livro sabendo que é verdade a transformação porque elas viram o estado que eu saí de lá. Eu fico muito feliz com isso. Então eu vou deixar uma frase aí para você anotar, né? Tem gente que gosta de anotar para depois ela meditar naquilo que foi falado. Anota essa aí então, ó. A prosperidade começa quando você entende que não precisa ser Deus na vida de ninguém. O controle rouba o descanso. E o descanso abre caminho da provisão, o caminho da provisão. Então vou de novo. A prosperidade começa quando você entende que não precisa ser Deus na vida de ninguém. O controle rouba o descanso. E o descanso abre o caminho da provisão. Certo? Então, irmãos, Deus abençoe vocês. Eu vou fazer a oração agora, finalizando esses 14 dias, tá? Teve um pessoal que comprou meu livro devocional, 31 dias para revolucionar a sua vida, e nós vamos fazer uma live, começar a fazer uma live sobre esse livro, assim, trazendo palavras, todo mundo jejuando junto e orando no final desse livro. Então, se você não tem ainda, eu não tenho mais aqui, tá? Mas o meu pai tem lá em Belo Horizonte. Se você quiser fazer o pedido aqui desse livro, meu pai envia para você. Você manda o Pix, passa o seu endereço e meu pai envia para a sua cidade, até que eu imprima mais. Porque o que vai chegar primeiro agora é Paternidade Restaurada. Se você não tem, faz seu pedido também. Mas eu vou pedir mais impressão do devocional. Então, em novembro, nós começamos 31 dias de oração, mês de novembro, tá? Então, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por todos os milagres, sinais e maravilhas que o Senhor fez nesses 14 dias. Nós agradecemos pelos testemunhos, pelas pessoas que foram livres, pelas pessoas que receberam provisão financeira sobrenatural, pessoas que tiveram portas abertas em suas vidas. Nós te agradecemos pela sua palavra, que o Senhor nos dá através do Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Nós te agradecemos, Senhor, por todos os milagres físicos e emocionais que o Senhor fez nesses 14 dias e ainda fará. Nós cremos que esse vídeo vai circular e vai alcançar vidas de pessoas que estão precisando receber esse conteúdo, essa palavra, e nós já te louvamos e te exaltamos. Eu repreendo aqui agora espírito de miséria na vida das pessoas que estão assistindo, toda tentativa do inimigo de enganar, de colocar mentira na mente das pessoas, que está aprisionando a vida financeira delas agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo que eles saiam e que o Senhor possa preencher essa lacuna com a sua sabedoria do Espírito para quebrar toda crença errada na mente dos seus filhos, para que a verdade seja revelada no coração deles, para que eles saibam que o Senhor se fez pobre, para que a gente fosse enriquecido, para que eles entendam que a generosidade tem um propósito e que o Senhor enriquece para a generosidade. Eu oro porque é a verdade que liberta, que essa verdade possa ser revelada no coração dos teus filhos, que eles possam entender o propósito da vida deles, que eles entendam o poder da semeadura, que eles possam ver a colheita de tudo que eles semearam, e que o Senhor possa fortalecer a fé deles, para que eles vejam, Senhor, que o Senhor multiplica a sementeira, o Senhor multiplica na vida deles tudo aquilo que eles colocam diante do Senhor em fé, e que cada pessoa que assistiu essa live, que tem ofertado o nosso ministério, que tem nos abençoado,
possa ver as suas colheitas multiplicadas infinitamente mais do que eles pediram ou pensaram. Segundo, Senhor, o seu coração, a sua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe vocês. Continue compartilhando nosso conteúdo. E eu aguardo vocês para 31 dias de oração, que vai ser do livro 31 Dias, a devocional. Deus abençoe aí, irmã Eunice, a Angélica aí, a Rebeca, a Daiginane. Deus abençoe vocês, tá bom? Um abraço.